Boa tarde a todos, estamos iniciando o nosso Connect Sport dessa quinta-feira, um programa recheado de informações para todos vocês que nos acompanham. Hoje vamos falar de Libertadores, tivemos a vitória do Flamengo e do Palmeiras pela competição sul-americana, vamos falar também da Copa Sul-Americana, que tivemos o Santos empatando com a equipe do Deportivo Táchira e o Ceará que consegue uma grande vitória diante da equipe boliviana do The Strongest. Além disso, vamos fazer um pré-jogo também da Copa Sul-Americana, teremos o São Paulo e o Atlético Goianiense em campo nessa noite. Vamos falar também da Libertadores. Vamos falar muito também do mercado da bola. Vamos falar também do Minuto Olímpico com o nosso comentarista Gabriel Sanches. Um programa recheado de informações para todos vocês que nos acompanham. Por isso, vem com a gente que o nosso Connect Sport está no ar. Bom, e desde já apresentando quem vai fazer o programa hoje ao meu lado. Seja bem-vindo diretamente de Mojimirim, Johnny Pereira. Boa tarde, Sanches. Boa tarde a vocês que nos acompanham. Hoje um pouco desfalcado, infelizmente, mas bora para mais um Connect Sport para vocês, recheado de notícias e novidades. É isso aí, Johnny. Para quem pergunta, fazendo quem faz o programa ao meu lado todo dia, os meus comentaristas Gabriel Sanches e Daniel Godoy. O Gabriel, por um compromisso familiar no horário do programa, não vai estar podendo participar do nosso Connect Sport de hoje, mas ele vai ter participação aí com o Minuto Olímpico gravado e vai trazer uma reportagem também da partida do São Paulo, que joga nessa noite pela Copa Sul-Americana. Daqui a pouco ele vai fazer essa participação no nosso Connect Sport. E o nosso outro comentarista, Daniel Godoy, por um problema de saúde, tá gripado, não vai poder participar do nosso programa de hoje. Desejamos melhoras e eu creio que amanhã os dois já vai estar de volta ao nosso Connect Sport. Mas enquanto isso é eu e o Johnny Pereira, o nosso repórter, fazendo uma participação especial como comentarista. Vamos começar o nosso Connect Sport falando do Palmeiras, Johnny. O Palmeiras que joga no Paraguai pelas oitavas de final da Libertadores garantiu, deu um pezinho ali para as quartas de final, conquistam uma grande vitória diante da equipe do Cerro Porteño pelo placar de 3-0. O que você analisa sobre essa partida, Johnny? Primeiramente, eu achei que o jogo Palmeiras e Cerro ia ser um jogo mais disputado, digamos assim, né? O primeiro tempo foi até disputado, as duas equipes não defenderam muito bem, não chegaram muito no ataque, mas o segundo tempo só deu Palmeiras. Palmeiras fez um gol e morreu o time do Cerro Porteño, foi lá e conseguiu fazer mais dois gols, dois com o Rony e um com o Murilo, e matou o time do Cerro Porteño e para mim já está garantido na próxima fase, porque venceu 3-0 lá no Paraguai, agora vai jogar no Allianz Parque, diante da sua torcida, está muito próximo da vaga. E esse Palmeiras que está aí acertando cada vez mais, aí, agora tem a estreia de centroavante, dos dois centroavantes que chegaram, né, na próxima semana, vamos ver, próxima semana não, próximo mês, né, vamos ver como que vai ser esse Palmeiras com esses dois centroavantes aí, mas a gente já garantiu aí um pé na próxima fase da Libertadores. Johnny, acompanhando a equipe do Palmeiras, a gente vê que é uma equipe muito diferenciada das outras equipes brasileiras, muito pelo comando do seu técnico, o Abel Ferreira. Na sua visão, qual que é o principal fator para o Palmeiras estar jogando esse belo futebol? Tem um dedo do treinador, né? O Abel Ferreira entende muito o que é ser técnico do Palmeiras, né? Chegou muito, vamos dizer assim, chegou muito. Ninguém conhecia, ninguém acreditava. Ele fez com esse time do Palmeiras jogar, e ele utiliza muitos jogadores jovens, né? O Veron, Danilo, esses jogadores teve uma boa evolução com ele. Já vinha antes com os treinadores passados, mas ele trouxe essa evolução mais ainda para a equipe. Então, que faz esse time jogar esse futebol é o treinador, o elenco é bom, o ambiente é bom, e está muito feliz assim, todo mundo que está lá dentro do Palmeiras nesse momento, né? Então é muito bom o Palmeiras tá nesse ambiente que mostra esse futebol muito bom aí. Deu uma caída nos últimos dois jogos do Brasileiro, mas olha aí, vem apresentando a Libertadores, ainda não perdeu nenhum jogo na Libertadores, se eu não me engano, tomou só 2 gols e vem goleando qualquer adversário que vem pela frente. Johnny, e eu te faço mais uma pergunta. Na sua visão, o que podemos esperar da partida de volta desse jogo entre Palmeiras e Cerro Porteño? E até onde, na sua visão, o Palmeiras pode chegar nessa Copa Libertadores? Esse jogo contra o Cerro, eu na visão do Abel, como
ele quer as duas competições, brasileiro e Libertadores. Para ele quer ganhar tudo, né? Ele ia aí com um time meio alternativo contra o Cerro, com todo respeito ao Cerro Porteño, mas pelo jogo que fez ontem, acho que não tem condição de vencer o Palmeiras aqui no Allianz Parque. Então eu acredito que o Palmeiras vai vencer de novo, vai ganhar esse jogo, vai estar mais perto praticamente das quartas de final aí. Pode vir um brasileiro, que é o Atlético Mineiro, mas eu acredito que essa Libertadores aqui vai ser uma Libertadores muito disputada devido às últimas duas que teve aí. Mas o Palmeiras muito próximo da vaga aí. Vamos ver o que o Abel Ferreira vai fazer na próxima semana contra o Cerro. É isso aí, o Palmeiras conquistando uma grande vitória diante da equipe paraguaia do Cerro Porteño, e poderia ter sido mais, se não fosse a bela atuação do goleiro Jean, né? E vale destacar também a atuação do goleiro Bom goleiro, brasileiro hein? do Cerro Porteño, né? Teve uma Bom chance goleiro. cara a cara com o Danilo poderia ter ampliado essa vantagem, e o Palmeiras criando um grande volume de jogo diante da equipe paraguaia, jogando fora de casa, e muito se deve pela atuação do Teve, goleiro também, Jean. Pode falar, teve uma com Giovanni. o Rony também, que o goleiro Jean, que o Rony acabou chutando para fora, né, ainda no primeiro tempo. Quase que Verdade. fez mais um gol. E o Rony ontem jogou, ele viu que tem dois centroavantes no time, ontem jogou, fez um camisa 9 excelente o Rony ontem. Parabéns ao Rony, que para mim ainda eu gosto dele na ponta, né? Mas é um jogador que vai indo muito bem quando entra de centroavante. E destaque também para a dupla de zaga artilheira do Palmeiras, né? O Murilo aí fazendo mais um gol. E o sistema defensivo do Palmeiras se destacando muito por fazer gols também, né? Além de ser uma zaga muito eficiente, também quando tá lá na frente tem suas chances. Tanto o Gustavo Gomes quanto o Murilo acaba marcando seus gols. Hoje pode dizer, ô Gomes, que o Murilo é titular no lugar do Luan, né? Sim, com certeza. A grande atuação e um grande reforço do Palmeiras nessa temporada, né? O Luan, que veio do Lokomotiv Moscou da Rússia. Bom, Johnny, vamos seguir. Murilo, É o Murilo, exatamente, o Murilo, peço perdão. Bom, seguindo o nosso Connect Sport, vamos falar de outro time brasileiro que também venceu pelas oitavas de final da Copa Libertadores, que foi o Flamengo, que jogando em Bag, na Colômbia, acabou vencendo a equipe do Tolima pelo placar de 1-0. Um belo gol do que tá aparecendo aí na tela do jogador Andréas Pereira. Um bonito gol, né, que valeu por 2, e o Flamengo, mesmo com desfalques, consegue uma vitória importante na Colômbia. mas não fez uma atuação que a torcida esperava, né? Mas venceu bem, 1-0. Um golaço do Andrés Pereira, que ontem foi a despedida dele, né? Provavelmente. Despedir com gol é muito bom. O Flamengo vai perder um grande jogador, que é o Andrés Pereira. Acho que o Flamengo, com essa vitória, vai garantir totais condições de ganhar aqui no Maracanã, que é muito forte aqui, diante da sua torcida. Vai ser outro time que vai passar. O Tolima já deu trabalho para alguns brasileiros aqui no Brasil, mas acredito que com o elenco que está o Flamengo, com o jogo que jogou ontem, mesmo não fazendo um bom jogo, o Flamengo tem totais condições de garantir esse resultado aqui no jogo da volta na semana que vem. Grande vitória. Johnny, agora eu te pergunto, o que você analisa até o momento o trabalho do técnico Dorival Júnior frente à equipe do Flamengo? Bom, Gomes, para mim é uma incógnita, né? Alguns jogos ele vai muito bem, alguns outros jogos não vai tão bem. Ontem ele fez uma escalação que alguns torcedores do Flamengo questionaram muito, mas venceu. É, Ainda é cedo para falar que o Dorival ainda não vai dar certo no Flamengo. Eu acho que entre ele e o Paulo Souza, eu acho que ele entende muito mais o que é ser Flamengo, que ele já treinou o Flamengo já uma vez, já, se eu não me engano, foi bem na equipe, quer voltar a ir bem na equipe. Para mim, ainda está fazendo um bom trabalho. Não tem como dizer ainda se está um bom trabalho ou um péssimo trabalho do Dorival Júnior, mas eu acho que vai dar muito bem aí. Basta ele conhecer um pouco mais o elenco do Flamengo para encaixar muito bem as peças aí e melhorar esse jeito de jogar do Flamengo. Levando em consideração também, o Flamengo consegue uma vitória fundamental, mas não joga no futebol bonito, né? Principalmente ontem a gente viu a parte defensiva do Flamengo com erros muito graves, né? E quase que resultou em gol da equipe do Tolima, Um né? gol. Teve um lance que o Léo Pereira salvou o Flamengo em cima da linha, então o Flamengo precisa melhorar muito se quiser garantir a sua vaga para as quartas de final da Copa Libertadores. Bom, Johnny, você tem mais alguma observação sobre essa partida? O Flamengo ontem, o que mostrou pelo seu meio campo ali, muito bem a organização,
só que você via, errava muito passe. Isso daí, Dorival está tentando melhorar o time do Flamengo e eu acredito que vai melhorar. E só uma coisa, ô Gomes, agora tem a saída do Andrés Pereira. A saída do Andrés Pereira, quem que vai ser o jogador que vai jogar no lugar dele? É muito difícil a gente saber qual jogador vai encaixar no perfil do Andrés Pereira. Exatamente. Vamos ver aí como o Dorival Júnior vai escalar essa equipe do Flamengo a partir de hoje. Tem É, algumas peças que pode agregar dentro desse meio de campo, mas tem que ver o pensamento do Dorival Júnior, né? e o Andrés Pereira, mesmo falhando naquele lance que toda a torcida do Flamengo não gosta de lembrar, que é o lance da final da Libertadores do ano passado, é um jogador que, na minha opinião, um excelente jogador, um excelente meia. E vai ser uma perca total para o Flamengo, o Andrés Pereira aí, voltando para o Manchester United, né? E também, Johnny, vale ressaltar que depois do técnico Dorival Júnior assumir o Flamengo, ele teve uma crescente, né? O desempenho dele até melhorou com o técnico Isso. Dorival Júnior, né? E mesmo nesse início de trabalho, foi o período aí do final de contrato dele, ele que tá regressando ao Manchester United. E como a gente já informou aqui no nosso Connect Sport Notícias do Mercado da Bola, pode estar encaminhando aí para ser o novo reforço do Fulham, que retorna à primeira divisão da Premier League. Aí, e o Dorival queria a permanência dele, né? Infelizmente não deu muito certo. Diretoria aí não conseguiu fechar com o Manchester a, a permanência do jogador. É isso aí, Johnny. Bom, agora temos um recado da rede Banda Larga no nosso Connect Sport. Quer experiência de verdade na web? Vem para a rede Banda Larga. Internet 100% fibra ótica. Com ultra velocidade, rápida e estável. Para você acessar suas redes sociais favoritas, assistir suas séries e vídeos sem travar, fazer downloads ilimitados e muito mais. Aproveita que tem promoção ativa ainda. Combo de 600 megas por R$ 99,99 mensais. 2 pontos de Wi-Fi com 2.4 e 5 GHz. TV na fibra com mais de 90 canais. E uma plataforma de cursos com certificado 100% gratuito. O que está esperando? Vem para a rede. Não perca tempo, se torne mais um assinante da Rede Banda Larga, levando em consideração que a Rede Banda Larga tem a vantagem de ter uma internet de qualidade por um preço acessível. Dê um grande salto na sua residência e no seu comércio. Venha para a Rede Banda Larga. A Rede Banda Larga disponibiliza planos de qualidade por um preço acessível, 600 MB por R$ 100. Além de você que gosta de assistir um filme ou na TVA gosta de acompanhar uma programação diferenciada, a Rede Banda Larga disponibiliza para vocês 90 canais, entre eles o canal 12 que passa a programação da Connect Brasil TV e o nosso Connect Sport. Portanto, não perca tempo, se torne mais um assinante da Rede Banda Larga. Quer saber como entrar em contato? Tá aí o contato deles, que é o 11 42 10 44 12, repetindo 11 42 10 44 12. Venha para a Rede Banda Larga e se torne mais um entre os 30 mil assinantes da região Oeste. Bom, Johnny, vamos seguir o nosso Connect Sport falando agora de Copa Sul-Americana. O Santos jogou ontem pela competição na Venezuela e acabou empatando contra a equipe do Deportivo Táchira pelo placar de 1-1. Eu errei o placar, né? Falei 3-0 Santos. Ontem o Santos não fez um jogo muito bom, né? Jogando na Venezuela, jogando na casa do Deportivo Táchira. É o Deportivo Táchira, não é? Isso. Se eu não me engano. É, mas conseguiu, acho que, trazer um resultado muito bom para o Brasil, que é 1-1. Na Vila Belmiro, o Santos, todo mundo sabe que o Santos é muito forte. Se eu não me engano, o gol ontem foi pelo Angulo, né? Isso. Angulo que fez o gol. É um moleque da base que está aparecendo muito bem. E o Santos ontem jogou com um time totalmente alternativo, visando o confronto contra o Flamengo, né, no final de semana pelo Brasileirão, porque acha que esse jogo é fundamental para a equipe. Então, com esse resultado 1-1, acho que traz um bom resultado para a Vila. Na Vila vai estar muito santista lá, com certeza vai garantir o resultado, porque esse time jogando no Brasil, acho que, com todo o respeito, em vista do Santos e Deportivo Táchira, o Santos é muito mais forte, o Palmeiras goleou ele 2 vezes, e o Santos vai ganhar também. Acho que é um time que vai com certeza passar aqui na Vila Belmiro, diante da sua torcida.
E o Santos que só precisa corrigir dentro do esquema tática do Fabian Bustos, que é um time que sofre muitos gols, né? O Santos, se não me engano, nas últimas partidas só não sofreu gol diante da equipe do Corinthians, no Do empate em 0 a Corinthians. 0 na Neoquímica Arena, mas é um time que se notabiliza por sofrer muitos gols. Então o Santos precisa corrigir e isso para garantir a sua classificação na Vila Belmiro na Copa Sul-Americana. E outra, ainda tá sem o Maicon ainda, né? O zagueiro que a torcida do Santos adorou, que é o Maicon. Se eu não me engano, não jogou ontem também, né? Não, eu acho que ele tá lesionado. Na última Então, partida da Copa do Brasil, nas últimas partidas, ele já tem sido desfalque na equipe do Santos. é um jogador que tá fazendo muita falta nessa zaga do Santos aí, que era o xerifão ali da zaga, né? Mas vem Exatamente. tomando muitos gols, mas eu acredito que o técnico aí, Fábio Bustos, vai melhorar essa zaga do Santos, porque o time do Santos é muito bom, porque tem muitos garotos ali que têm talento e com certeza vai levar esse Santos ainda muito longe na Sul-Americana. Mas está visando o jogo contra no Brasileiro pelo Flamengo, por isso que poupou ontem. E eu acredito que ele fez certo em poupar, porque o Flamengo é um time muito forte, né? Então ele visou esse jogo aí e poupou ontem, lá na Venezuela. Exatamente. E seguindo o nosso giro de notícias pelos times brasileiros que jogaram nas competições sul-americanas, Johnny, vamos falar do Fortaleza, da equipe do Ceará, o Fortaleza. A gente vai falar daqui a pouco, que entra em campo hoje pela Copa Libertadores. O Ceará que jogando em La Paz e enfrentando a equipe do The Strongest consegue uma vitória fundamental pelo placar de 2-1. Ainda ontem a gente fez uma análise sobre essa partida, né? A gente falou que apostava ali 1-0, 2-1, mas aí a gente acreditava que o Ceará fosse, talvez poderia perder pelo fator altitude, mas porém isso não foi problema e a equipe do Ceará consegue uma vitória importantíssima diante da equipe do The Strongest. Ele fez o que o Atlético Paranaense não fez quando enfrentou o The Strongest lá, né? Ganhou o jogo 2-1, venceu muito bem. Acredito que não perde o jogo da volta aqui no Castelão, em Fortaleza. E é um time que é o melhor time da competição sul-americana. E como o Ceará focou nessa competição, né? Acredito muito que o Ceará vai longe nessa competição. Ontem fez um jogo espetacular contra o The Strongest. The Strongest, mesmo jogando em casa, parecia que era visitante, né? É incrível o que foi nesse. E não sentiu a altitude. Então, o Ceará foi muito bem, se eu não me engano, jogou desfalcado ontem também. E jogou muito bem. Para mim, vai garantir a vaga completamente. E é um time que abriu os olhos para tentar conquistar a Sul-Americana. Então, parabéns ao Ceará, que vem com essa grande vantagem de 2-1 para o jogo da volta da semana que vem. E o Ceará, desde que o técnico Marquinhos Santos assumiu a equipe, né? A gente sentiu muito que o Ceará caiu no seu nível técnico. Não vinha repetindo aquele futebol tão consistente como no comando do Dorival Júnior. Vinha sofrendo algumas derrotas no Campeonato Brasileiro e consegue uma vitória de suma importância nessa Copa Sul-Americana, né, Johnny? Perdeu alguns jogos, tipo o clássico contra o Fortaleza, e onde o Fortaleza não estava não estava vindo muito bem nas competições, né? Então, a vinda do Marquinhos Santos para o Ceará, agora parece que ele está entendendo o que é treinar o Ceará, e encaixou o time certinho ali para voltar às vitórias aí. Tá mal ainda no Brasileiro, tá se recuperando. Acredito que se recupera, porque tem um bom time a equipe do Ceará. Exatamente, o Ceará agora está anunciando alguns reforços, trouxe o Rigonato, atacante colombiano, anunciou ontem a contratação de um atacante colombiano vindo da equipe do Independente Medellín, que pode agregar muito nesse ataque da equipe do Ceará. Ele queria o Thiago Galhardo, mas o Thiago Galhardo fechou com o Fortaleza, né? Exatamente, até estranho, porque ele estava de empréstimo do Celta de Vigo. Algumas semanas atrás ele estava com o presidente do Ceará, vendo o jogo da equipe, e agora acerta com o Fortaleza, né? E o auge do futebol do Thiago Galhardo foi no Ceará. E ele acertou com o rival Fortaleza. E é um grande jogador, se chegasse no Ceará, ia se dar muito bem aí no Ceará, porque ele conhece. Mas fechou com Fortaleza, né? Exatamente. Daqui a pouco a gente vai trazer mais uma cobertura completa sobre essa notícia no mercado da bola. Bom, Johnny, agora vamos seguir o nosso giro de notícias falando dos jogos de hoje da Copa Sul-Americana. E quem vai trazer informações sobre esses jogos é o nosso repórter Lucas Rangel, diretamente de Rondônia. Boa tarde, amigos. Boa tarde, família ligada na Connect Sport. Quinta-feira aí, quinta-feira histórica, o dia que o Fortaleza e sua imensa e apaixonada torcida recebe aí o palco, aí São Palco das oitavas de final da Libertadores, né?
pela primeira vez na sua história, o Leão cearense, o Leão do Psyu, o tricolor, né, do Ceará, consegue aí a façanha de alcançar a fase de mata-matas da Libertadores em sua primeira campanha, né, diga-se de passagem, em sua primeira temporada jogando a Libertadores, né, primeira vez que joga a Libertadores em sua vida, já avança para as oitavas e tem um duelo muito interessante, né, nessa noite de quinta-feira contra o Estudiantes, um jogo muito interessante, né? O time argentino que já foi campeão da Libertadores 4 vezes, foi tricampeão seguido, né? Lá na primeira década, na década de 60, quando iniciou a competição, e foi mais recentemente, em 2009, né? Campeão em cima do Cruzeiro, dentro do Mineirão lotado, com jogadores conhecidos, né? Como o Bozelli, o centroavante, e o Veron, que hoje é o presidente do clube, né? O Fortaleza hoje tem um jogo muito complicado, o time do Estudiantes. O time, individualmente, é um pouco superior ao do Fortaleza e coletivamente está numa fase muito boa, está numa fase melhor do que o time do Ceará. Só que o time cearense, o Fortaleza, se jogar, se botar a bola no pé, efetuar o que realmente sabe e botar a cabeça no lugar, tem tudo para fazer um jogo muito equilibrado e quem sabe passar até para as quartas de final da competição, né? Aumentando ainda mais o seu feito histórico. O time provável do Vojvoda que vem a campo com Marcelo Boeck no gol, Marcelo Benevenuto, Sebadios e Tite fazendo a linha de 3 jogadores na defesa, o meio de campo com 5 jogadores é formado por Pikachu, Ronald, Felipe e Zé Wellington, Juninho Capixaba na esquerda e formando a dupla de ataque temos Moisés numa brilhante fase e Romero, o time que é comandado pelo argentino técnico Vojvoda, um time muito bom, muito conciso e tem tudo para fazer um grande jogo, principalmente hoje diante do seu torcedor, diante de casa lotada, diante do Castelão completamente lotado para uma festa jamais vista na Libertadores e também no Castelão pelo time do Fortaleza que está jogando a primeira vez a competição, né, e chegando à sua fase de mata-matas. Queria saber de vocês do estúdio o que vocês acham, quais são as expectativas e quais são as previsões para o jogo de hoje à noite. Eu estou muito ansioso, né? Confesso, estou muito ansioso e muito animado para ver aí o Fortaleza jogando essas oitavas, esse jogo muito interessante. Lucas Rangel, para Connect Sport São Paulo, um abraço. Um abraço ao nosso repórter Lucas Rangel, diretamente de Rondônia, e uma correção do apresentador. Antes da reportagem do nosso repórter Lucas Rangel, eu acabei falando pré-jogo da Copa Sul-Americana. Não, é o pré-jogo da Libertadores, pois o Ceará joga hoje, o último time brasileiro a entrar em campo pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, e um duelo pela Libertadores, mais uma vez errando, Copa Sul-Americana na cabeça, e mais uma vez aí, pela sua primeira participação, teremos um jogo histórico pelas oitavas de final da Libertadores, com o Ceará enfrentando a equipe do Estudiantes de La Plata. Bom, Johnny, na sua visão, o que podemos esperar desse jogo? O que você acredita que o Ceará pode avançar para as quartas de final? E deixa o seu placar. Fortaleza, negócio. Eu acredito que o Fortaleza, com aquela classificação heróica, fez o time reerguer um pouquinho na competição da Libertadores. Pega o Estudiantes, que é uma equipe muito forte na competição, conhece a competição, mas vai estar diante da sua torcida. Eu acredito no Fortaleza. Fortaleza, nos últimos jogos, vem numa evolução diferente, com o Iago Pikachu, que vem fazendo uma excelente temporada pelo Fortaleza, não só o ano passado, como esse ano. Como diz o Lucas aí, o Moisés, que vem também numa excelente fase. O Romero, que é um grande atacante, que está deixando esse Fortaleza um pouco melhor. Já no Brasileirão está dando uma recuperada e agora quer vencer o Estudiante, quer a classificação em cima do Estudiante. Acho um jogo difícil. É um dos brasileiros que pegou o adversário mais difícil, foi o Fortaleza. Infelizmente, o sorteio não ajudou muito o Fortaleza, mas eu acredito na equipe do Fortaleza. Eu acredito que vence hoje, vai encaminhar aí para o jogo da volta com uma vitória, acredito. E eu vou dar uma vitória hoje para o Fortaleza por uns 2-1. Não tem mais gol fora de casa, então 2-1. E vai enfrentar uma equipe copeira, né? Que é a equipe do Estudiantes de La Plata. Principalmente tem que fazer o resultado aqui, porque jogando na Argentina vai ser difícil.
mas eu acredito também que assim o Ceará ele não tem um time com grandes estrelas, mas tem um conjunto de jogo muito bem encaminhado pelo técnico Vojvoda. Tem peças importantes no seu elenco, como esse cara que está aparecendo aí na tela, um dos principais desse time do Fortaleza, que é o Iago Pikachu. Eu acredito na vitória do Fortaleza hoje pelo placar de 2-1 também. Então com você, acredito que o Ceará leva vantagem para a Argentina e vence a partida de hoje jogando no seu estádio, no Castelão. Fique à vontade. Tem um outro jogador que tá voltando também ao seu bom futebol, é o Lucas Crispim, né? Jogou muito bem o ano passado e tá voltando ao seu bom futebol. Dos últimos jogos ele não vinha bem, mas depois de ter vencido o Ceará, ter vencido o Flamengo no Brasileirão, ele voltou a jogar aquele futebol que ele jogou no Fortaleza no ano passado. Exatamente, tá aí, pode ter certeza que no nosso programa de amanhã a gente vai trazer uma cobertura completa com informações e com debate de tudo que aconteceu nessa partida entre Fortaleza enfrentando a equipe do Estudiantes de La Plata. Agora sim, vamos falar de Sul-Americana. Eu tava tanto com o Sul-Americana na cabeça, errei aí confundindo o Fortaleza, pensei que tava jogando a competição da Sul-Americana, erros acontecem aí do nosso apresentador, mas vamos fazer um pré-jogo com o nosso comentarista fazendo uma participação especial de repórter Gabriel Sanches, trazendo informações da equipe do São Paulo que entra em campo nessa noite jogando contra a equipe da Universidade Católica. Aí, quando eu sempre falo, Johnny, que a nossa equipe ela é universal, né? Faz de tudo aqui. Às vezes eu como apresentadora tá como comentarista, você como repórter hoje como comentarista e o Gabriel Sanches, que é comentarista, hoje vai fazer uma excelente participação como repórter. Mas antes da reportagem do nosso comentarista Gabriel Sanches, temos recados de que acompanha nosso Connect Sport. O Adilson Luiz, boa tarde a todos vocês do programa. Programa top, obrigado, pai, pela audiência do nosso Connect Sport. Bom, e vale reforçar você que ainda não nos segue nas redes sociais, acompanhe Connect Brasil TV SP para vocês ficarem atenados à nossa programação e a todo o nosso conteúdo. Agora sim, vamos com a reportagem do nosso comentarista Gabriel Sanches. É isso aí então, Gabriel. Vamos então começar falando aí sobre o São Paulo, né? O tricolor paulista é o soberano que vai enfrentar hoje a equipe do Universidade Católica pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana, né? O São Paulo que vem de um resultado um pouco ruim, né? O empate contra o Juventude jogando em casa no último final de semana e vai tentar buscar reabilitação jogando hoje fora de casa contra a equipe do Universidade Católica. A Universidade Católica que veio da Libertadores, né? Ficou em terceiro no grupo H, num grupo que continha Flamengo, Talheres e também o Sport Cristal. Então vem da Libertadores e o São Paulo já vai ter uma parada dura logo no primeiro confronto das oitavas de final. É bem verdade que o São Paulo na fase de grupos pegou um grupo mais tranquilo, né? Na toa que ficou na liderança o tempo todo, usou praticamente todos os jogadores reservas, inclusive, mas para essa partida o técnico Rogério Ceni mudou a estratégia e veio com o time titular a princípio, né? Jogadores como Caleg, Patrick, Jandrei, Rafinha estão escalados no time titular, estão confirmados pelo técnico Rogério Ceni, e então o São Paulo começa a dar importância maior à Copa Sul-Americana, uma importância que não foi tão grande assim na primeira fase, na fase de grupos, né? Talvez aí pelo grupo ser um pouco mais tranquilo, o Rogério conseguiu naquela época mesclar, né, bem o seu time, mas para esse jogo o São Paulo vem com o time titular e vem aí em busca da vitória, né? O Universidade Católica que teve uma grande vitória na última partida sobre o União São Felipe, inclusive eliminou essa equipe na Copa do Chile, e também conta com o reforço do Maurício Isla, né, ex-jogador do Flamengo, ele que realmente passou muito tempo aqui no Brasil, né, aproximadamente 2 anos, e agora voltou para casa para jogar na Universidade Católica. Então o pessoal tá animado lá, ele que no primeiro jogo já deu 2 assistências, então tá sobrando lá no futebol do Chile e vamos ficar de olho. Mas é isso, eu acho que o São Paulo tem totais condições de fazer uma grande partida jogando fora de casa. Aliás, esse lugar é um lugar onde traz muitas boas lembranças para o Rogério Ceni, né? Foi nesse estádio onde ele teve aquela partida monumental na Copa Sul-Americana de 2013, onde ele fez defesas assim incríveis e o São Paulo conseguiu a grande vitória por 4-3. Então o São Paulo tem tudo para chegar lá e conseguir trazer uma grande vitória. Esse então foram as notícias do jogo do São Paulo e eu volto com vocês aí no estúdio. Daqui a pouco eu volto, hein? Só um pouquinho. Abraço. Ei, olha, o Gabriel tá mandando tão bem como repórter que eu não sei se ele volta amanhã pra comentarista não, viu? Eu já tô adiantando aí pra ele, mas brincadeiras à parte, um abraço ao nosso comentarista Gabriel Sanches, excelente como comentarista e trazendo uma participação especial no nosso Connect Sport com a excelente reportagem. Bom, Johnny, como o Gabriel mesmo trouxe informações, a gente volta a ter esse confronto pela Copa Sul-Americana, lembrando que São Paulo e Universidade Católica já se enfrentaram pela Copa Sul-Americana de 2003 com grande atuação
passou de Rogério Ceni, hoje técnico, na época era goleiro do São Paulo, e agora em 2022 a gente volta a ter esse duelo, dessa vez pela Copa Sul-Americana, Rogério Ceni como técnico, e dessa vez, Johnny, na sua análise, o que podemos esperar sobre essa partida? Bom, a torcida do São Paulo quer esperar um jogo diferente do que jogou no final de semana, né? Enfrentou a Juventude no final de semana, no empate 0-0, a torcida vaiou, não gostou. Acredito que o São Paulo vai vir focado diferente, vem com o titular. No final de semana deu uma poupada em alguns jogadores. Só não concordo da saída do Igor Vinícius, né? Igor Vinícius, para mim, era um jogador que já estava vindo, jogando muito bem, jogou contra o Palmeiras muito bem. Ele colocou o Rafinha. Eu acho que o técnico Rogério Ceni entendeu como uma experiência do que um jovem que é o Igor Vinícius hoje. Mas eu entre o Rafinha e o Igor Vinícius, Rafinha é bom jogador. Só que pela velocidade o Igor Vinícius é muito melhor do que o Rafinha. Mas eu entendo o Rogério Ceni pela experiência. Eu acredito que o São Paulo vai vir do Chile com um resultado positivo, vai garantir o resultado aqui no Morumbi, onde é muito difícil jogar contra o São Paulo. E o São Paulo vem nessa decadência, né? Venceu o Palmeiras, empatou com a Juventude, e a torcida quer que continue sendo aquele futebol que foi apresentado no jogo da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Então, a torcedores do São Paulo aguarda o que vai ser desse São Paulo hoje à noite, mas eu acredito que vai trazer um resultado positivo para São Paulo para a próxima semana. Johnny, agora algo que chama a atenção sobre essa partida por parte da equipe do São Paulo é que o Rogério Ceni já tinha deixado claro desde o início da competição sul-americana que ele não daria tanta prioridade à competição, mas sim que o foco era o Campeonato Brasileiro, e a gente viu que na primeira fase o São Paulo jogou com time reserva, jogou até bem, garantiu a sua classificação à próxima fase, só que nesse momento, para essa partida, o Rogério Ceni vai entrar com o time titular. Na sua visão, o que fez o técnico Rogério Ceni mudar esse estilo de escalação e entrar com o time titular para essa partida? Eu acho que o Rogério Ceni viu que dá para conquistar a Sul-Americana também, né? Apesar do Brasileirão é um pouco mais disputado e, na minha visão, é um pouco mais difícil. Para o São Paulo, a Sul-Americana, se ele focar na Sul-Americana, é bom também, já leva direto para a Libertadores, e eu acho que o Rogério Ceni está pensando isso, né? Se eu conquistar a Sul-Americana aqui, para mim tá bom, não cai no Brasileiro, obviamente que o São Paulo não vai cair, longe disso, vai disputar ali entre os primeiros colocados até o final da competição. E então eu acho que o Rogério Ceni pensou nisso, né? Vou tentar ganhar a Sul-Americana, quem sabe eu não consigo. Então eu entendo o técnico de São Paulo aí. E com certeza a torcida, se ganhar a Sul-Americana, para a torcida do São Paulo vai ser muito bom. Johnny, agora a gente não pode finalizar o assunto São Paulo sem antes deixar o nosso palpite, né? O palpite é marca registrada no nosso Connect Sport. E qual que é o seu palpite para esse duelo desta noite? Pelo que eu vi da Universidade Católica na Libertadores, que é um time que veio da Libertadores para a Sul-Americana, eu acredito que mesmo assim o São Paulo, com o momento que o São Paulo vive em subida e caída, eu acredito que o São Paulo ganha por 1-0 lá e vem com esse resultado positivo de 1-0. Bom, analisando a estreia do Maurício Isla e pelo que o time da Universidade Católica tem jogado na Copa no Campeonato Chileno, até na Libertadores, é um time que do meio para frente é um time muito dinâmico, é um time muito veloz, jogou contra o Flamengo, deu trabalho pro Flamengo. Eu acredito que jogando em seus domínios vai usar isso como um principal fator para essa noite, mas eu acredito na vitória do São Paulo pelo placar de 2-1. Bom, Johnny, agora pode falar. Essa é a questão que eu falei para você do Rafinha, né? Jogadores do ataque da Universidade Católica são rápidos e o Rafinha é lento, só que ele é bom marcador. Então por isso que eu falei que o Igor Vinícius seria melhor do que o Rafinha para essa partida. Principalmente em jogadas laterais, né? Seria importante você ter um lateral mais jovem. Sim. Que dá tanto a alternativa no campo de ataque quanto também na recomposição no sistema defensivo. Realmente essa sua análise em esquema tático na lateral, o São Paulo pode perder um pouco disso, né? Realmente está completamente certa a excelente análise do nosso comentarista. E a idade do Rafinha também já está no final de carreira. É um excelente jogador, mas eu acho que para essa partida tinha que ser o Igor Vinícius.
Exatamente. E também um destaque da Universidade Católica que pode contar também com a estreia de um lateral que passou pela equipe do Flamengo, que é o Maurício Isla, né? Que foi revelado pela equipe da Universidade Católica. Nunca chegou a atuar no time profissional e agora retorna ao futebol chileno e deve estrear nesse jogo contra a equipe do São Paulo. Bom, Johnny, agora vamos falar de outro time brasileiro que joga aí pela competição sul-americana, que é o Atlético Goianiense. É muito bacana também a gente ver no futebol goiano também tendo ascensão aí na competição sul-americana. O Atlético Goianiense que tem um duelo muito difícil diante da equipe do Olímpia do Paraguai. O que você espera para essa partida? O Atlético Goianiense é uma incógnita, né? Começou bem o Campeonato Brasileiro, caiu, quer dizer, começou muito mal o Campeonato Brasileiro, né? Aí melhorou, começou muito bem a Sul-Americana, deu uma queda também. Eu acho que o adversário do Atlético Goianiense é um pouco complicado, acho que foi um dos brasileiros, além do Internacional, que pegou o Colo-Colo. Eu acho que o Atlético Goianiense pegou um time muito difícil, que é o Olímpia, veio da Libertadores, tem tradição nas competições nas competições sul-americanas, e eu acho que esse jogo vai ser muito difícil do Atlético Goianiense. Mas eu acho que vai vir uma derrota aí, porque o Atlético Goianiense não sabe como vai entrar em campo, não sabe se vai ser aquele time que fez aquela pressão. Vou citar um jogo aqui contra o Palmeiras no comecinho do jogo, lá no Allianz Parque. Não sei se vai ser aquele time que venceu o Goiás. Não sei como que vai ser. Então, o Olímpia a gente já sabe como que é o time do Olímpia em competições assim. Então eu acredito que o Atlético Goianiense vai perder esse jogo, hein? Em qual placar? Felizmente. 1-0, acho, Olímpia. Cara, eu acho assim, realmente eu tô com você, mas eu acredito que o palpite para essa noite eu vou de 1-1. Eu vou de 1-1. Acredito que o Atlético Goianiense vai sair perdendo, mas vai conseguir empatar, principalmente com o gol. Já vou deixar aqui também quem vai marcar o gol, ou o Jorginho ou o Wellington Rato. Acredito que o Atlético Goianiense vai empatar nessa noite. Bom, tem mais alguma observação, Johnny, que você queira fazer sobre essa partida? Não, pode seguir. É isso aí. Vamos seguir o nosso Connect Sport agora, voltando com a participação especial do nosso comentarista Gabriel Sanches, que deixou o Minuto Olímpico hoje em forma de reportagem. E a gente vai passar essa reportagem nesse momento no nosso Connect Sport. É isso aí então, Gabriel. Vamos então começar falando aí sobre o São Paulo, né? O tricolor paulista é o soberano. Opa, tivemos um pequeno problema aí na reportagem do nosso comentarista Gabriel Sanches, que ele gravou duas. Agora sim, como vamos passar o Minuto Olímpico com o nosso comentarista Gabriel Sanches. É isso aí, você que achou que o Minuto Olímpico ia ficar de fora hoje, estava enganado. Estou aqui de volta para falar sobre nossos esportes olímpicos e já começar com tudo falando sobre a Liga das Nações de vôlei feminino, né? O Brasil hoje volta às quadras para enfrentar a Coreia do Sul. O Brasil que na última terça-feira conseguiu uma grande vitória sobre as chinesas, né, por 3-7-2, e hoje o Brasil volta então precisando de apenas uma vitória sobre as coreanas para se classificar para a fase final que acontece na Itália, né? O Brasil aí que então precisa de apenas uma vitória para se classificar matematicamente, enfrenta a lanterninha Coreia do Sul. O Brasil que está na 4ª colocação e deu amplo favorito para essa partida e tem tudo para conseguir uma grande vitória sob o comando aí da Gabi, né, do José Roberto, nosso treinador, 3 vezes medalhista de ouro nas Olimpíadas, coisa boba também, fora a medalha de prata também conquistada nas Olimpíadas no ano passado. Então o Brasil tem tudo para conseguir essa grande vitória e se Deus quiser vai trazer sim. E o jogo começa daqui a pouquinho às 2 horas da tarde, então fiquem de olho porque vai ser realmente um grande jogo. Já o torneio de Wimbledon está acontecendo paralelamente, né, com bastante jogos, tá rolando solto, e quem joga hoje na verdade, né, é o Rafael Nadal, ele que vai enfrentar o lituano Berankis, ele que vem aí de uma grande vitória sobre o Francisco Cerundolo na primeira rodada por 3-7-1 e quer buscar aí a terceira rodada e vem com tudo para enfrentar o lituano e quer se juntar aí a jogadores como Novak Djokovic, que venceu ontem e também está na terceira rodada, assim também como Carlos Alcaraz, que também venceu e também está na terceira rodada. Então aí os grandes nomes do tênis em busca aí da glória eterna, que é o Wimbledon, que é um torneio aí, talvez não, com certeza é o torneio mais tradicional do mundo de tênis. Aquelas gramas lá de Londres com certeza são sagradas. Já falando então agora das eliminatórias de basquete, né, para a Copa do Mundo de basquete,
a seleção brasileira entra em quadra hoje para enfrentar a seleção do Uruguai jogando lá em Montevidéu, ou seja, jogo difícil para o Brasil, né? O Brasil aí que é atual primeiro colocado no seu grupo, quer buscar essa vaga para a Copa do Mundo e precisa dessa grande vitória sobre a seleção do Uruguai. Se Deus quiser vai vir também, o jogo acontece na Antel Arena em Montevidéu e o Brasil aí sob o comando do técnico Gustavinho, que também é o treinador do Flamengo, tem jogadores aí como o Bruno Caboclo, como também aí o Rafael Luz, né? Como o Gui Deodato também, Lucas Dias, Lucas Mariano, os destaques aí do Franca. Então o Brasil veio com tudo para quem sabe conquistar uma grande vitória sobre o Uruguai. Esse então foi o nosso Minuto Olímpico de hoje e amanhã eu volto ao vivo com muito mais informações sobre o Minuto Olímpico para vocês. É isso aí, tamo junto, rapaziada. Valeu, Gabriel. Uma excelente reportagem com o Minuto Olímpico. Gabriel, que hoje não pôde participar do nosso Connect Sport, mas amanhã estará de volta, fazendo suas excelentes análises das partidas que acontecem, tanto do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Libertadores e também com o Minuto Olímpico. O nosso comentarista Gabriel Santos, manda um abraço a ele e amanhã ele está de volta no nosso Connect Sport. Bom, Johnny, agora vamos seguir falando do mercado da bola. O mercado da bola nunca para, a gente sempre está noticiando aqui informações do mercado da bola. Cada dia, a cada momento aí, a cada segundo vai surgindo novos rumores, novas contratações sendo concretizadas, tanto no futebol sul-americano quanto no futebol europeu. E vamos começar falando do Richarlison, um dos principais destaques do futebol brasileiro, na seleção brasileira, atuando pelo Watford, atuando pelo Everton, deve deixar a equipe do Everton e acertar com a equipe do Tottenham. Segundo informações, o Tottenham teria entrado em um acordo com o atleta e os valores da negociação giraria em torno de 50 milhões de libras, aproximadamente 335 milhões de reais, e o Tottenham deve estar acertando a contratação do atacante brasileiro, Richarlison. Agora vamos falar da Inter de Milão. A Inter de Milão anunciou oficialmente a contratação por empréstimo do atacante belga Lukaku. Lembrando que Lukaku retorna à equipe da Inter de Milão após uma temporada atuando pela equipe do Chelsea. O contrato do atleta é válido por uma temporada e a Inter de Milão arca com 8 milhões, além também dos salários integrais do atleta. E vamos falar também do Chelsea. O Chelsea, que está se reforçando para a próxima temporada, tem interesse na contratação do zagueiro Koulibaly da equipe do Napoli, da Itália. Bom, Johnny, o que você observa? Faça a sua análise sobre essas contratações, essas movimentações do mercado da bola. Vou começar pelo Lukaku. O Lukaku, para mim, é um jogador que eu já falei muitas vezes aqui, que é um jogador que eu gosto muito. É um jogador que vai se dar bem na Inter de Milão, onde conhece, onde foi muito bem. E a Inter acertou muito essa volta do Lukaku. Para mim, excelente contratação, vai fazer muito sucesso lá na Inter de Milão. Vai voltar, né, a fazer sucesso onde ele apareceu no auge do futebol, foi na Inter de Milão. Então, é uma grande contratação. Parabéns à Inter por ter acertado essa transferência do Lukaku. No Chelsea não deu certo nenhum clube inglês, né? Mas com certeza aí na Itália ele vai se dar muito bem, onde já conhece, é um ambiente que ele já se sente muito bem, já conhece a torcida, conhece como é a Itália ali e vai se dar muito bem lá. Outro jogador que eu vou falar é o Richarlison. Eu queria ver ele em outro clube, queria ver ele tipo no City ou até no Real Madrid, só que infelizmente não, bom para ele, né, ir para o Tottenham. É um grande time na Inglaterra, em vista do Everton e Tottenham. O Tottenham é um time que está em crescente nos últimos anos, é um grande jogador, para mim acertou muito essa contratação, em 315, não é, o Gomes, a contratação do 315, 330, 320 até 330 milhões na cotação atual. Por aí, é muito, muito dinheiro, e é um grande jogador, é um jogador que já está garantido na Copa do Mundo, com certeza, é xodó do Tite, e vai fazer sucesso na onde for jogar. Carregou esse time do Everton aí, né, nas costas, não só ele, como alguns outros jogadores aí, mas vai fazer muito sucesso lá no Tottenham, sim. E o outro jogador é o Koulibaly, né, o zagueiro do Napoli. Koulibaly. É um zagueiro que eu gosto muito, sou fã dele. Acho que é uma excelente contratação para o Chelsea, porque perdeu o Rudiger, que foi pro Real Madrid. Então ele precisava de um zagueiro para supor a ausência do Rudiger. Vai acertar na contratação do Koulibaly.
Acho que vai dar muito bem nesse time do Chelsea, vai ser titular, com certeza, junto com o Thiago Silva, e vai fazer sucesso. Grande contratação também do Chelsea aí, para trazer esse zagueiro, o Libali. Tá aí a análise do nosso comentarista Johnny Pereira. E seguindo o nosso giro de notícias, vamos falar de Renato Sanches, o meia português que teve uma passagem por destaque na última temporada pelo Lille, deve estar deixando a equipe francesa e já despertou interesse de equipes como Milan e PSG. Mas segundo informações, a vontade do atleta é atuar no clube francês, o PSG. Ao que tudo indica, Renato Sanches deve ser o novo reforço da equipe do Paris Saint-Germain para a próxima temporada. Seguindo o nosso giro de notícias agora para o futebol sul-americano. Agora sim, Johnny, vamos falar de Thiago Galhardo. Thiago Galhardo, que teve a última temporada atuando pelo Celta de Vigo da Espanha, foi emprestado pelo Internacional à equipe do Fortaleza. Lembrando que o atleta teve grande passagem também pelo rival Ceará e agora vai atuar pela equipe do Fortaleza. O contrato do atleta, a princípio, é até o final dessa temporada, porém já tendo a previsão de um pré-contrato, podendo renovar o seu vínculo com a equipe do Fortaleza até o final de 2023. E vamos falar agora de Yuri Alberto. O Corinthians anunciou oficialmente a contratação do atacante, pelas suas redes sociais, e levando em consideração que Yuri Alberto acerta o seu contrato com o Corinthians por empréstimo até junho de 2023. E também o Zenit da Rússia, que anunciou a contratação por empréstimo do atacante Mantuan e do goleiro Ivan Quaresma, vindo do Corinthians. Bom, Johnny, o que você observa sobre essas movimentações do mercado da bola? Começar pelo Renato Sanches. É um jogador que é titular do Portugal, se eu não me engano. É garoto, acho que vai evoluir muito bem aonde jogar. PSG parece que é uma vontade do jogador. Daria muito certo em qualquer clube que jogue. É um excelente jogador. Vai fazer muito sucesso por onde passar. E sobre Thiago Galhardo, a gente já comentou aqui, Ceará queria, o Internacional queria sua volta, mas pela vontade do jogador que ele não queria voltar à equipe do Internacional. É muito estranho, né? Porque ele pertence ao Inter e não queria voltar para o Internacional. Então não sei o que aconteceu com o Thiago Galhardo no Inter. O Fortaleza vai ganhar um grande reforço, porque o Thiago Galhardo, onde passou, ele foi muito bem. Acho que no final da sua passagem pelo Internacional, que deu uma queda, porque ele teve muitas propostas boas, e vai voltar para o Brasil, vai voltar muito bem, vai evoluir muito nesse time do Fortaleza. Grande contratação aí do Fortaleza. E sobre o Yuri Alberto, dispensa comentário. O Yuri Alberto é grande jogador. Palmeiras queria no começo do ano. Se eu não me engano, o Santos queria a volta dele, né? Porque ele foi um jogador que jogou no Santos, né? Se eu não me engano. O Inter queria trazer o jogador de volta quando teve a guerra lá na Ucrânia, na Rússia, desculpa. Rússia e Ucrânia. E acho que vai acertar muito. Trocar Joey por Yuri Alberto, como diz ontem os chances aqui no programa, muita diferença, né? Vai fazer muito sucesso no Corinthians, com certeza. É um excelente jogador. É uma pena que vai perder o Mantuan, né? Mantuan vindo muito bem com a camisa do Corinthians, né? Pelo lado do campo. É um jogador que já estava aí sendo ovacionado pela torcida corintiana. Então é muito triste perder o Mantuan, né? Do jeito que perdeu. Garanto para vocês que torcida entre Mantuan e Roger Guedes preferia perder o Roger Guedes. Não fiquem bravos comigo, torcedor corintiano. Sei que vocês gostam do Roger Guedes, mas entre Mantuan e Roger Guedes, com certeza vocês preferiam o Mantuan, que é um jogador que vinha numa crescente muito boa para a equipe do Corinthians. Perdeu, infelizmente. E o Ivan é um jogador é um goleiro que não jogou pelo Corinthians, né? Chegou, não fez nenhum, se eu não me engano, não fez nenhum jogo. Acho que 2 jogos. E já... Ele atuou não me recordo. Portuguesa pela Copa do Brasil e teve uma outra partida também de 2 Acho a que 3 isso jogos mesmo. que ele chegou a atuar pela camisa do Corinthians. Então ele não fez aqueles jogos que fez o Cássio e o Matheus Donelli, né? Mas é um goleiro que perde muito, porque o Ivan é um grande goleiro, né? Veio muito bem na Ponte Preta. É à toa que quando o Corinthians contratou, muitos clubes queria, mas fechou com o Corinthians e perdeu essa grande... o goleiro jovem ainda, que é o Ivan. Mas trouxe um jogador que vai fazer a diferença desses dois aí. Mas
infelizmente perdeu o Mantuan, que a torcida do Corinthians lamenta que não queria perder o jogador Mantuan. É isso aí. E uma rápida informação do mercado da bola, quando a gente fala que o mercado da bola nunca para, o Atlético de Bilbao da Espanha anuncia Ernesto Valverde como seu novo treinador, levando em consideração que o último trabalho do técnico espanhol foi dirigindo a equipe do Barcelona, e tá aí o Atlético Bilbao de técnico novo, trata-se de Ernesto Valverde. Bom, Johnny, você tem alguma informação do mercado da bola que você queira compartilhar com quem está nos assistindo? Tenho, senhor Gomes. Arthur Cabral, lembra dele? Jogou no Ceará, o Palmeiras trouxe. Ele está sendo observado por 3 clubes europeus que eu peguei aqui. Um deles é o Sevilha, outro deles é o Everton, caso perdeu o Richarlison, e o outro é o Milan da Itália. Ele já está na Itália, né? Ele joga na Fiorentina, é um jogador que está sendo observado no momento. Por enquanto ainda não teve nenhuma proposta oficial para a Fiorentina, mas se caso chegar uma proposta, quem pode lucrar é a equipe do Ceará, que tem 60% dos direitos do jogador. É isso aí, o mercado da bola nunca para. E com essas informações estamos encerrando o nosso Connect Sport dessa quinta-feira, agradecendo demais aí pela sua excelente participação no programa de hoje. Olha, Johnny, eu acho que eu já vou te efetivar aqui como comentarista, viu? Muito obrigado, meu amigo, pela sua excelente participação no nosso Connect Sport dessa quinta-feira. Obrigado a você, Gomes. Tomara que eu estaria aqui com vocês amanhã. Vamos ver. Tomara, provavelmente. Uma excelente dia para vocês, resto do dia para vocês. Uma excelente semana, que é fim de semana que está chegando aí. Obrigado a todos vocês que nos acompanhou aqui hoje. E bora para mais um final de Connect Sport. Valeu, Johnny, um abraço, até a próxima, e agradecendo, mandando um abraço aos meus comentaristas Daniel Godoy, espero que ele melhore, que ele se recupere logo e volte o nosso Connect Sport de amanhã, e um abraço também ao nosso comentarista Gabriel Sanches, que por um compromisso aí não conseguiu participar do nosso programa, mas amanhã está de volta. Bom, agradeço a todos vocês que acompanharam o nosso Connect Sport dessa quinta-feira, um programa um pouco mais curto, mas porém entregando a todos vocês que nos acompanham um programa informativo e que mantendo vocês bem informados do mundo dos esportes. Convido a você a nos seguir nas redes sociais Connect Brasil TV SP, para vocês ficarem antenados ao nosso Connect Sport e a toda a programação da Connect Brasil TV SP. Hoje às 7 da noite tem estreia aqui na programação da Connect Brasil TV. Trata-se do podcast GCast, apresentado por Gabriel GK. Mais um Gabriel aqui na Connect Brasil TV. Temos o Gabriel Cunha, tem eu e agora o Gabriel aí fazendo um podcast diferenciado. Convido a vocês a nos acompanhar às 7 da noite e também a nos seguir nas redes sociais. Desejo a todos vocês uma excelente tarde e amanhã estamos de volta a partir do meio-dia. Tchau, tchau.